Isso aí, galerinha. O negócio é o seguinte. Prismas ópticos. Eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de muita coisa para entender prismas ópticos. Primeiro, eu vou fazer um triângulo aqui no quadro, mas não é um triângulo, senão seria chamado triângulo óptico. E não é, é um prisma, ou seja, ele tem profundidade, tá vendo? Ele continua mergulhando lá para dentro do quadro. Mas como eu vou analisar a luz atravessando ele perpendicularmente ao plano do quadro, eu posso ignorar a profundidade dele. O que é marcante em um prisma é esse ângulo aqui que ele tem nessa parte superior, chamado ângulo de abertura ou ângulo de refringência. São os nomes que se dá a esse ângulo. Aqui eu vou chamar de primeira face, aqui eu vou chamar de segunda face. E lá vem um raio de luz. Este raio de luz atinge a primeira face e tem um ângulo de incidência. Como vai do ar para o vidro, por exemplo, isso, o ângulo com a normal diminui. Consegue perceber que diminuiu? Observe que agora aqui eu tenho um ângulo de refração. Tudo bem? Como ocorreu na primeira face, eu vou chamar de I1 e R1. Tranquilo? Vocês percebam que se esse raio é prolongado, este ângulo é o desvio que o raio sofreu na primeira face. Tudo bem? Como é que eu representaria esse desvio na primeira face? Esse delta minúsculo, 1, delta 1. Isso aqui tudo é o I, não é? Aquilo ali é o R. Então o desvio ficou I menos R. Tranquilo? E lá foi o raio dentro do prisma, passeando feliz e contente. Tem a reta normal. Agora o raio vai do vidro para o ar. Aumenta a velocidade e se afasta da normal. Tranquilo? Isto aqui é um ângulo de incidência na segunda. Isto aqui é um ângulo de refração na segunda. Porém, nós chamaremos de R2 e I2. Eu pensei, babacas, quando eu vi isso. Mas depois eu queimei minha língua, como sempre eu estava errado. Certo? Então, é uma troca do bem. É uma troca do bem por elegância matemática. Certo? Como é o nome desse cara? Ângulo de incidência na segunda face. O nome dele é ângulo de incidência. Está chegando. Mas nós vamos chamar ele com a letrinha R2. Eu também fiquei puto no começo, depois eu me perdoei o amigo. Eu vi, pô, entendi. Isto aqui, como é o nome dele? Ângulo de refração na segunda face, porém representaremos ele por I2. Tranquilo? Tu vê, ó, prolonguei o raio emergente. Como é que nós chamaríamos isso aqui? Parabéns, é I2 menos R2, então seria justo chamar de delta 2. O delta maiúsculo vocês conhecem, né? O triângulozinho. O delta minúsculo é tipo um espermatozoidezinho, assim, certo? Então é delta 1 e delta 2, tranquilo? Como é que eu acho o desvio na segunda face? Eu pego o ângulo com o qual o raio emergiu e subtraio do ângulo com que ele chegou. Tudo bem? Imagina que aqui é 45 graus e aqui é 60. Quanto que ele desviou? 15, né? Tranquilinho. E vem cá, um raio vem e desvia 10 graus, depois desvia 20. Ao todo desviou quanto? Como é que tu chegou a essa conclusão incrível? Somando, não é, os desvios, não é isso? Não é lógico? Tu aceita então que o desvio total entre os raios, esse prolongamento não era do raio original? Esse prolongamento não é do raio que emerge? Então, se eu meço a distância angular entre o raio original e o raio emergente, eu tenho desvio total, né? E por lógica pura e simples, esse desvio total é o desvio na primeira face mais o desvio na segunda face. Um aluno mais crítico falaria: professor, eu não confio no senhor, por favor, me prove matematicamente o que o senhor diz. Eu ficaria talvez chateado inicialmente, mas depois feliz por poder avançar um pouquinho mais. Que ângulo é esse que eu acabo de marcar? É o suplemento de delta. Parabéns, garoto. Portanto, eu poderia escrevê-lo como
180 menos delta. E aqui é ou não é um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar delta 1 mais delta 2 mais 180 menos delta tem que ser igual. Elimina os 180, bota o delta para o lado de lá, a prova matemática veio. Então a tua intuição dessa vez não te deixou na mão, porque tu sabe, né? Tem muita coisa que a intuição nos deixa na mão, certo? Tem coisa aqui que funciona. Então legal, provei matematicamente essa equaçãozinha. Olha que feio, esqueci de dizer que era o delta 2 ali, ó. Finalmente, uma última equação está faltando para prismas. Que ângulo seria esse aqui? Vocês poderiam me dizer que ângulo é esse aqui, ó? Já que a reta normal faz sempre 90 graus, né, com uma superfície, e já que isso aqui vale R1, quanto será que vale esse ângulo todo aqui, ó? 90 menos? Obrigado. Então, por analogia, esse ali vale quanto? 90 menos? Olhando para o triângulo que se formou na parte superior do prisma com o raio de luz, a soma dos ângulos internos tem que dar? A, que é o ângulo de abertura ou refringência. Ah, bonito, gostei. O ângulo A mais esse aqui, que é quanto mesmo? 90 menos R1, mais esse outro ângulo aqui, que é quanto mesmo? 90 menos R2, isso tem que dar? Claro, porque trata-se de um triângulo, 180 na direita, elimina o 180 na esquerda. A é igual a R1 mais R2. Então agora vocês podem observar as vantagens das trocas de nome de variáveis que nós fizemos aqui, né? Primeiro que os desvios são sempre I menos R, seja na primeira face, seja na segunda. Sem a troca de nome, o desvio na primeira face seria I menos R e na segunda seria R menos I. Além disso, se não tivéssemos trocado o nome, o ângulo de abertura seria R1 mais I2. Assim fica R mais R, fica mais elegante. E se eu quiser uma equação para o desvio total, eu posso pegar o desvio da primeira face, I1 menos R1, somar com o desvio na segunda face, I2 menos, vou aproximar o I1 do I2, e vou aproximar o R1 do R2 colocando o menos em evidência, obrigado. Como é que se chama mesmo R1 mais R2? A. Por isso que a fórmula do desvio de um prisma tem esta cara aqui. O desvio total é o ângulo de entrada do prisma mais o ângulo de saída subtraído do ângulo de abertura. Vamos recapitular como é que eu cheguei nessas fórmulas? Primeiro eu desenhei um prisma, um triângulozinho, fiz um raio chegando, aproximou da normal, afastou da normal, certo? Chamei de I e de R, como a gente sempre fez. E aí deu vontade de chamar de I2 e R2. A gente só fez a troca deles para ficar mais gostoso de brincar com a matemática aqui. Desvio na primeira face, ângulo de entrada menos ângulo de saída. Desvio na segunda face, ângulo de saída menos o ângulo de entrada, sem problema nenhum. Desvio total é a soma dos desvios, como é lógico. Provei isso matematicamente para vocês. E usando a soma dos ângulos internos, mais uma vez, de um triângulo igual a 180, provei que o ângulo de abertura é sempre igual aos ângulos somados que o raio faz com as normais na parte interna do prisma. Não quer dizer que tenha que usar essas equações para resolver o problema de prisma. Tu pode ir lá na hora usar tua matemática básica, teu conhecimento de triângulos e detonar a questão sem olhar bulhufas dessas fórmulas. Eventualmente, ter consciência dessas fórmulas agiliza a tua vida. Eventualmente. Agora que loucura, por que será que eu disse que o prisma salvou nossas vidas? Por que será onde mesmo os prismas estão relacionados com a nossa vida? Como? Microscópio. Exatamente. Né? Sem o microscópio nós não estaríamos aqui, vocês têm consciência disso? Né? Todo mundo que já tomou amoxicilina e sobreviveu à infecção de garganta, né? Deve sua vida ao microscópio. E microscópios modernos que permitiram o avanço dos antibióticos só são possíveis com prismas ópticos. Prismas ópticos salvam as vidas das pessoas. Incrível isso, né? Agora, olha só. Tem uma situação particular do prisma óptico que é importante eu falar para vocês.
A situação particular é chamado desvio mínimo. Imaginem vocês que eu fizesse os cálculos das refrações, n de vezes seno igual a n vezes seno, e depois faço isso de novo, daqui para cá. Então vai ter uma relação de senos daqui para cá, não é isso? Vai ter uma relação de seno daqui para cá. Quer dizer que se eu for colocar esta equação do desvio em função dos ângulos, se eu quisesse isolar um ângulo daquele ali e botar ali, ia ficar uma relação matemática do mal. Que o ensino médio não trabalha. O ensino médio não trabalha esse tipo de relação. Ficaria muito complexo. A gente precisaria de um pouco de cálculo para poder fazer essa análise matemática. Mas tem uma análise simples de fazer aqui, que ficaria mais fácil de vocês acompanharem. Então deem uma olhada. Qual é o caso do desvio mínimo? Agora eu posso desligar. Muito bom. Então olha só, galerinha. Imaginem vocês que o raio chegue no prisma de tal forma que ao refratar na primeira face, ele fique paralelo à face de baixo, ó. Nesse caso, vê se vocês concordam comigo, vai acontecer uma série de consequências curiosas. Aqui é a reta, aqui é mais uma reta normal. Vê se tu concorda comigo. Se aconteceu a coincidência de ocorrer um triângulo isósceles aqui, ou seja, esse ângulo é igual àquele, certo? Vocês devem concordar comigo então que esse ângulo aqui, que é o R1, tem que ser igual a esse ângulo aqui, que é o R. Concorda comigo? Nesse caso, R1 fica igual a R2, já que formou um triângulo isósceles aqui em cima. Esses ângulos são iguais, os complementos deles são iguais. E já que R1 é igual a R2, e a refração na entrada é a mesma refração na saída, já que esses ângulos são iguais, esses ângulos aqui também tem que ser, que é o I1, consequentemente, portanto, I1 é igual a I2. Ah, já que o R1 é igual ao R2, vamos chamar de R de uma vez. Já que o I1 é igual ao I2, vamos chamar de... Como é que ficou então a fórmula do desvio? Vamos ver. Desvio é igual a I mais I, já que eles são iguais, menos A. E quem era o A mesmo? R mais R. Então ficou 2I menos 2R. Então, no caso especial de desvio mínimo, eu ainda posso escrever nessa fórmula simplificada. Por que eu não quero que tu verifique se o desvio mínimo ocorreu só olhando para o raio de luz e a base? Porque se o cara for chato, ele pode cortar o prisma assim, ele vai dizer que o prisma quebrou no laboratório e ficou assim, entendeu? Deixou de ser o caso do desvio mínimo? Não, por isso que a maneira correta de identificar o desvio mínimo é através do triângulo isósceles formado aqui em cima. Pode ser até equilátero, né? Se for tudo 60 graus, poderia até ser equilátero, sem problema. Mas o importante é verificar que esse ângulo é igual àquele. Portanto, R1 igual a R2, o que leva à consequência de I1 igual a I2. A fórmula do desvio fica bem resumida. Caso do desvio mínimo. E aí, para encerrar a discussão de prisma, aliás, eu acho que esses prismas eu já te falei, né? Dos prismas de reflexão total, prisma de Amit e prisma de Porrot. Isso cheguei a falar, né, na aula de reflexão total. Só para revisar essa parte então, prismas de reflexão total. Como é que é essa história de prisma de reflexão total? São duas situações clássicas. Ou eu faço o raio de luz desviar 180 graus com duas reflexões totais no prisma, que é chamado prisma de Porrot. E outra situação clássica, então, dos prismas de reflexão total é quando a gente usa o prisma, só que numa posição levemente diferente, onde o prisma entra perpendicular a uma das faces menores, penetra no prisma sem sofrer desvio, sofre reflexão total e sai do prisma sem sofrer desvio.
Nesse caso, o desvio foi de 70 graus. E nesse caso, que é o prisma de Amit, o desvio foi de 90 graus. Né? Instrumentos indispensáveis para... objetos indispensáveis para vários instrumentos ópticos. Mas essa aí a gente tinha comentado na aula de reflexão total. Aí dá para mostrar que o índice de refração do prisma tem que ser maior que raiz de 2 para que isso aconteça. Ou seja, não pode ser qualquer vidro que tu usa para fazer esses prismas de reflexão total. Ô meu querido, eu acho que a aula de prisma é isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na humildade. Ele chamou, olha que interessante, ele chamou o ângulo de abertura, em vez de A ele chamou de alfa. Tá? Isso é pouco comum, a UFSC tem chamado de A mesmo. Então ele chamou de alfa, a única coisa que aconteceu ali. A partir dessa aula tu pode arriscar página 9 e 11. 9 e 11. Anotaram aí então? Páginas 9 e 11, tarefas para esta aula. Eu acho que é o seguinte, vale a pena, como foi uma aula bem, né, não foi uma aula muito curta, muito longa, não foi muito cansativa, eu faço o convite para a gente já detonar as lentes, começar a parte de lentes esféricas, que é mais bonitinha, e aí a gente já fica na próxima aula, ou amanhã, né, só fazendo exercício e dar a bicuda no volume 4. Certo? Que bom que vocês topam. Muito obrigado pelo apoio! Uhul! Vamos que vamos!